Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Clube Mob, que é uma empresa que nasceu pensando em fomentar o mercado imobiliário de Praia Grande. E agora estamos com esse novo projeto para trazer informação, notícias, né, e coisas que possam agregar cada vez mais para o mercado imobiliário aqui de Praia Grande, né, Gi? É isso aí, é uma honra já começar aí também com a primeira convidada aí, a prefeita Raquel Kini. Então, muito prazer aí, obrigada, é a honra aí de recebê-la, né? Você que também honrou muita gente no prêmio, né? Com no certeza. nosso primeiro prêmio Mob de Praia Grande. E até o Júnior a gente estava falando, né, que tudo isso começou lá no prêmio, né, Júnior? Sim, sim. E a prefeita já colocou o Prêmio Mob no calendário da cidade. Já. Agradecer a prefeita, agradecer o vereador Serginho, que colocou em votação na Câmara e foi aprovado em primeira. E agradecer muito aos parceiros, aos construtores. 25 construtoras entraram no primeiro Prêmio Mob. E mais de 20 empresas parceiras do mercado imobiliário. A gente ficou muito feliz porque foi o primeiro. Então a gente sabe como é difícil sair do zero, convencer a participar. E conseguimos 25 consultoras e esse ano a gente pretende trazer mais gente para o projeto. Ficar cada vez um evento mais bonito que possa agregar cada vez mais para o mercado da nossa cidade, né? E isso marcar aí. o mês de novembro para a cidade. É isso aí, e mercado imobiliário aqui é o grande foco, né? Mas hoje a gente também quer saber um pouquinho mais aí sobre a história, né, da Raquel. Então, conta como começou aí essa história, né, da Raquel com a Praia Grande. Bem, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, de ter estado lá no nosso grande evento, né? Você falou que começou pequeno, que é difícil começar. Vai ser difícil superar o seu próprio evento. Ele foi grandioso demais, né? E vamos ter que arrebentar esse ano, né? Fazer ele cada vez melhor. Mas o que eu mais gostei daquele evento é de ver as pessoas realmente participando com orgulho, né? É o orgulho da pessoa assim, eu estou aqui, o corretor, o construtor, todo mundo ali de mãos dadas, os profissionais, área de arquitetura, engenharia. Eu acho que foi um grande passo, parabenizo vocês pela iniciativa, está no calendário e que seja cada vez melhor esse evento. E eu sou quase filha da cidade, né? Cheguei aqui em 69, com 12 anos, e minha vida foi sempre aqui. Passei 2 anos em Santos, fazendo faculdade de engenharia civil, e estranhei muito, não consegui morar em Santos, achei muito estranho. Aqui a gente é muito um bairro, né? Apesar de hoje estarmos com 350 mil habitantes, na minha conta deve estar uns 380, o oficial é 350. A gente ainda se reconhece na rua, né? Você vai numa padaria, você vai num restaurante, as pessoas têm aquela intimidade com a gente. Eu estranho muito isso em outras cidades, né? E fiz engenharia civil lá, depois fiz uma pós-graduação em informática e montei um escritório, trabalhava na área de projetos, em obra, adorava uma obra, né? Adoro 6h30 da manhã tomar café com o construtor, 7 horas já estava em cima da obra, batendo laje com jirica. Não era cozinado, não, batia, ficava controlando a água que ia jogar no concreto, mas era uma delícia. E depois fui para a prefeitura em 93 com o Mourão, no primeiro governo dele, né? E estou aqui, né? Hoje estou como prefeita. E na parte da prefeitura, a senhora passou por diversas secretarias. Eu comecei como secretária de obras, né? Fui a primeira secretária da cidade. Depois a gente saiu para uma autarquia, eu fui com o Mourão, uma autarquia de planejamento, também cuidava de habitação. Depois eu fui para o trânsito, montei uma autarquia de trânsito. Aí eu me afastei por 4 anos, meu filho era pequeno, ele quase nasceu dentro da prefeitura, né? Falei, aí estava aquele remorso, sabe, de não estou cuidando. Ele andava comigo o tempo todo, mas eu queria aquela... Eu falei assim, ele nunca foi na praia, sabe? Aquele remorso de mãe, né? E acabei ficando 4 anos só no meu escritório. Depois o Mourão falou, agora ele cresceu, né? Ainda conversei com meu filho e acabei voltando para montar uma secretaria de gestão patrimonial para cuidar de todos os prédios públicos da frota.
Depois fui para a CESURB, que cuida de manutenção de rua, canais, praia, cemitério, que era meu sonho também era cuidar do cemitério, adorava. Eu falava assim, aquilo tem que ter uma cara melhor, Fica né? bonitinho, fica Não, bonitinho. fica difícil. Depois eu fui para urbanismo, que era a antiga Secretaria de Obras, Sim. né? Urbanismo e Meio Ambiente, fiquei lá por 2 anos. Depois eu fui para onde? Do Transportes. transporte, que foi a Aí última, né? fiquei secretaria que 2 você vezes, não fechei a última de transportes, e fui para a GEM, quando abriu um espaço no Estado, e aí o Mourão falou, não, a gente tem que ocupar esse espaço no Estado, né? E aí eu acabei indo para o governo do Estado e fiquei até sair para a campanha. Meu pai trabalhou muito tempo na prefeitura e eu lembro de pequeno ele comentando que o Mourão convidava a Raquel na secretaria que queria criar ou consertar. Precisava consertar e a Raquel lá para consertar a secretaria. Ninguém queria alguém, manda para Raquel. É assim, ó. Aí eu falava assim, não existe funcionário ruim, existe chefe ruim. Às vezes o líder é ruim, né? Você sempre, alguém tem, a pessoa tem alguma coisa boa. Você tem que ouvir, né? Você tem que tentar encaixar. E aí, assim, os meus melhores funcionários eram aqueles que ninguém queria. Então, eu montava equipes e, para mim, assim, eu falo até hoje, falei ontem ainda, falei, gente, não precisa gostar de mim. Não precisa me chamar para aniversário. Minha primeira fala é sempre assim, eu entro num lugar, a minha primeira fala, só me respeita e trabalha. Que aí vai dar tudo certo. A gente não tem obrigação. Então, eu falo assim, hoje, ninguém tem obrigação de me chamar e é muito leve. Porque as pessoas ficam, a prefeita, eu vou chamar para o aniversário do meu filho. Eu falei, não me chama. Só se eu tiver uma relação para ser madrinha de casamento, para ser... Eu não quero ser madrinha de ninguém, eu tenho meus afilhados. Acho que é uma relação muito íntima, muito pessoal isso, não é decorrência de cargo, né? E assim a gente tem uma relação muito leve com os funcionários, eles não me enxergam como prefeita, me enxergam como uma parceira de trabalho, uma pessoa, eu dentro da secretaria, brinco com todo mundo, conversa, é muito gostoso. E vai ser legal que acho que a senhora vai ser lembrada por Raquel, a executiva, a carismática. Que conseguiu conciliar a parte de execução com o carisma, que é bem difícil isso. O carisma eu não sei, viu? Porque quando eu fui para a eleição, o Mourão falava assim, olha, você é muito arrogante. Aí eu falei assim, nossa, eu sou arrogante, né? Eu falei assim, não, tá na pesquisa. Fizeram uma pesquisa e aí eu fui numa primeira reunião, cheguei para uma senhorinha que não me conhecia, eu falei, a senhora me conhece? Ela falou, não. A senhora me acha uma pessoa arrogante? Acho. Era a cara. Então, o jeito como você sorri ou como você olha a pessoa, eu tinha uma armadura, sabe? Porque você está num cargo de direção de uma secretaria, você tem que falar sim ou não. E eu falo sim ou não da mesma forma, tecnicamente. Então, se eu vou falar não, eu vou explicar. E se eu falo sim, eu também vou explicar. E aí eu não tenho meio termo, eu também já fui muito radical, sabe? Assim, tipo assim, não, um é um, não pode, e hoje não. Eu acho que depois que eu fiz o curso de Direito, que eu acabei fazendo Direito em 2016, eu melhorei muito, porque eu vi que eu tenho... o direito tem uma função social, as pessoas têm uma função social, né? Então, não necessariamente você tem que ir no milímetro da coisa. Você está prejudicando, dá para ajudar, você tem como conciliar isso. Então, eu acho que isso eu comecei a melhorar até as minhas expressões. É uma mudança em decorrência de um autoconhecimento. Melhorei também fazendo cursos, treinamento, porque... você tem aquela máscara, né? Você acaba se fechando, porque a pessoa vem normalmente num ataque, né? Então, foi um processo que eu tive que resolver até muito rápido na campanha, que eu virei candidata em 26 de julho e a eleição era em outubro. Então, eu tive ali, vai para a rua, se vira...
Corre vai. atrás. Ainda falou que é arrogante, fala agora você consegue os votos. E arrogante. E até aproveitando o gancho, assim, nessa questão até de... A gente estava falando nisso, né? De como você é uma líder humana, assim, que eu vejo muito... Que é o que deixa, né? Nesses seus 4 anos aí de mandato, que dá a gente que está de fora essa sensação de que vê como você é uma líder humana. E aí você estava falando de máscaras, né? Que às vezes a gente acaba usando como até uma forma de... Defesa, né? Defesa. E isso também, você acha que vai um pouco de encontro por ser mulher? Que eu ia te perguntar, eles brincam aqui que eu sou a defensora das mulheres. 3 mulheres na mesa. 3 mulheres. Eu tô aqui por cota. Elas falam que eu tenho que ter um Teu sonho é ser uma mulher. E eu sempre brinco que... e eles brincam, né? Isso. E eu vejo muito que uma mulher, para ela estar numa liderança, né? E você ocupando aí um cargo, né? Um alto cargo como prefeita, também vem muito, talvez, aí de encontro essa defesa também para conseguir ter esse respeito como líder, né? Eu ia perguntar como que é essa sensação aí de ser a primeira prefeita de Praia Grande, né? A prefeita mulher. Na verdade, eu acho que vem lá de trás, né? De quando você começa a sua vida profissional numa área que era quase que exclusivamente para os homens, né? Ser engenheira, né? E aí a pessoa olhava assim, tipo... Né, aquela tá fazendo aqui. Esse projeto, né? Vou dar minha obra para você, sabe aquela coisa assim? Então, eu sempre tive alguém que me ajudasse, tive pessoas que assinaram ali junto, assim, não vai que eu estou junto me responsabilizando, foi bem assim. Mas eu sempre trabalhei, acho que 3 vezes mais do que um homem deveria trabalhar, fazendo muito melhor, com certeza, mas é um esforço muito maior para mostrar que você é um profissional, uma profissional. Não importa se é mulher ou homem, mas que era profissional. Então, assim, a gente acaba... A tua profissão em si acaba ficando restrita, qualquer um faz, ainda mais na área de engenharia, né? Na minha época era assim, eu vi um pessoal reclamando essa semana, eu falei, filho, fica tranquilo que na minha época já era assim, na sua será assim e continuará assim. Não tem solução. São coisas que você vai lutar, porque eu também lutei. Alguém falou para mim isso lá atrás, olha, eu luto há 50 anos e também, porque é aqui. É na esfera nacional que vai se resolver isso, não é uma coisa localizada, né? Mas a gente tem aquela coisa, principalmente quando é jovem, recém-formado e mulher, você fala, não, eu tenho que conhecer tudo, eu tenho que dar... O cliente me pediu para fazer um projeto, eu tenho que dar mais... Vou dar mais o quê para ele? Aquele plus, e aí você vai fazendo, e no final eu não vendia mais o projeto. Eu era um pacote. Eu preciso de uma certidão às 17 horas. Dava mais do que precisava, né? O que era o pacote. Então, assim, as pessoas falavam assim, você faz serviço de despachante. Não, eu faço serviço completo. Não é só de despachante, é de tudo. Eu aprendi a liberar uma obra no INSS, eu fazia bombeiro, eu fazia qualquer coisa. Se eu não soubesse, eu falava que sabia, eu ia aprender. E sempre tive alguém, um profissional mais velho, mais experiente, que me ajudasse. Eu acho que isso que foi o legal, né? E é muito importante a senhora já ter estado do outro lado, como profissional. Certidão, por exemplo, pegava aprovação de projeto. Nem me fala em aprovação de projeto. É a próxima pergunta. Fala que eu vou me matar aqui ao vivo. Essa é a pergunta até dos construtores, né? Aqui, por exemplo, no prêmio participaram 25 construtoras. 25 construtoras, mas a gente sabe que na Praia Grande tem, eu acho que milhares, juntando de construção de prédio residencial. Hoje em dia tem muitas de condomínio. E eu vejo que uma reclamação, assim, que sempre eles estão tocando, é a parte de prazo para aprovação de projeto. Como que anda? Eu sei que cada vez mais o processo está digitalizado. A gente está partindo para já iniciamos o processo de processo digital. Hoje nós temos algumas secretarias já inteiramente digital, mas a parte de aprovação de projeto ainda demanda alguns instrumentos como um computador. Tá? E aí, assim, é aquela coisa que foge da minha mão. Quando chega em mim, eu falo assim, Jesus, não é brincadeira, né? Que eu não posso implementar isso porque não compraram as máquinas. A minha vontade era falar assim, vou comprar agora
do meu bolso, vou colocar que ela vai funcionar, né? Bem assim, né? Mas é para você ver o dia a dia deles, especificamente da CEURB, é uma coisa tão... Vocês já entraram lá na secretaria? Elas já entraram? Não entrei. Eu vou convidar. Sou da parte de marketing, e aí a parte mais burocrática. Eu acho que era bom vocês entrarem. Mas é bom para conhecer. Porque assim, se você entrou, aquele mundo de papel, aquelas pilhas de processos, né? Então, o que a gente está fazendo? Que nem o Habits está digital. Aí eu parei e falei assim, como que o Habits está digital? O seu processo está no papel. Mas eu falei assim, se está saindo, tá bom, né? Mas eu tenho uma lógica muito grande, eu desenhei aquilo tudo, assim, como que funciona para sair na hora que você entra com um documento digital, não vai ser papel. Você pode até chegar lá e vai ter que escanear para entrar. Mas ele tem um andamento para a gente ter a gestão de risco também. O rastreamento todo do processo. Gestão de risco. E qual o risco do processo? Todos os riscos que você puder imaginar em todos os sentidos. E a gente tentou fazer com que as pessoas sejam responsáveis pelos seus atos. Então, eu vou receber o processo, vou dar o alinhamento de um terreno. Não é porque você logou sua máquina que você está trabalhando. Não, você vai fazer sua assinatura digital, o seu login, tem que estar lá. Cada processo conferido e sabendo quem cada fez ato. Para amanhã cada ato. ter quem responsabilizar. Porque hoje o que acontece? Um está fazendo, daqui a pouco o outro termina, o outro assina, um outro chega mais tarde, o outro vem mais... É assim, então você perde. O que está acontecendo com aquele processo? Está na gaveta, está no armário. Quem fez isso aqui que não está funcionando? Então, vai ser uma sequência de atos com o certificado digital. Então, não é uma coisa de logar, que a princípio é assim, não, logou na máquina, ele está lá. Não. Você vai logar, porque alguém pode estar sentado, você abriu sua senha para alguém. Você vai logar e você vai assinar. Como o juiz faz, como eu faço. Eu assino minhas coisas de forma digital no governo do estado, é minha assinatura digital, meu token. Se eu quiser dar para alguém, o problema é meu. Só que a responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha, então, assim, é minha assinatura, né? Meu cartão do banco, vamos dizer assim. Então, a gente está caminhando em setembro, segundo as últimas notícias que eu tive, né? Setembro, parece que eles vão conseguir já entrar com aprovação digital, totalmente digital. Mas... me falaram. E outro fator que eu acho também é a cidade cresce muito todo ano. A gente, para acompanhar, deve ser o que? Em torno de 10 mil pessoas por ano que vêm para cá e elas precisam morar. Né? Então tem obra na terceira zona, tem na primeira zona, tem para todo lado. E eu percebo que Praia Grande foi ocupada. Né? Então, primeiro começou o movimento de edifícios, de casas, o pessoal ocupou. Agora está vindo a parte de prestação de serviço. Então, vai ser bom que vai ser outra fonte de renda para a cidade, mas, ao mesmo tempo, o governo público tem que acompanhar tudo isso. Na verdade, é um impacto muito grande, porque vêm as pessoas, né? Você demanda o mercado imobiliário, mas demanda a saúde, demanda a educação, e eu tenho pessoas que vêm para a cidade por conta disso. Não, eu venho aqui porque eu sei que tem um atendimento para criança autista. E eu não dou conta também, não é verdade. Mas, assim, a gente se esforça muito e, provavelmente, a gente oferece muito mais do que outras cidades ou aquela cidade onde a pessoa mora. Então, ela vem. O outro vem porque teve referência. Outro dia veio, acho que de Fortaleza. Então, eu tive uma referência que a escola aqui é boa. Aí eu falei, meu Deus, de Fortaleza. Porque quando ela vem, ok. Daqui a pouco ela fala assim, mãe, vem. Sim. Irmão, vem. E aí vem, né? Quando você vê, tá a família inteira aqui. E, olha, a escola é boa. Todo mundo propaga na escola. A própria pandemia, né? Trouxe muita gente para a cidade. A pandemia já trouxe as pessoas, ou tinham seu apartamento, sua casa de veraneio. Nesse censo, foi a primeira vez que aumentou o número de moradores do que de veraneio, primeira vez. E agora, o que aconteceu? Esse veraneio, quando a pandemia o cara veio... falou assim, pô, à distância, eu estou trabalhando em home office. Gostou. Vou ficar aqui.
minha família está melhor aqui do que eu ficar andando lá. E foi essa virada do IBGE. E agora acontece isso, é uma rotina. Eu vou vir morar aqui. Olha, eu estou aqui há 2 meses, eu estou aqui há 6 meses. É o dia inteiro. Você entra na festa junina e faz uma pesquisa ali. Até você comentou que Praia Grande tinha muito essa característica de onde a gente ia, a gente encontrava gente conhecida, né? A gente que é criança, que passou a adolescência ali no Litoral Plaza Shopping. Sim. E fazia aqueles encontros. Hoje a gente vai no shopping, assim, a gente conta nos dedos quantas pessoas conhecidas, porque a cidade cresceu e a gente já não acompanhou. Cresceu muito. É assustador. E aí, assim, o projeto que eu tinha no meu plano de governo de ampliar a oferta de vagas em período integral, eu não consigo. Porque eu tenho que dar vaga para quem precisa estudar, não posso deixar ninguém de fora. Então, eu não consigo melhorar o que eu estou fazendo, porque eu tenho que atender o que eu tenho e ampliar mais do que a gente esperava. E é muita gente, muita gente. Mas, assim, um lado a gente fica feliz, né? Que vocês estão vindo para cá, é porque a cidade está boa, está oferecendo uma infraestrutura adequada, né? Não só para as pessoas, para os moradores, mas também para os empresários que vêm para cá, né? Com certeza. E pensando, assim, a senhora tem uma história muito bonita aqui na cidade, né? E pensando no crescimento que a gente tem a cada ano em Praia Grande, como que a senhora, como moradora, como prefeita, né, e como uma pessoa que viveu muitos anos na Praia Grande, enxerga a Praia Grande nos próximos 10 anos? Olha, eu tenho muito orgulho da cidade, de ter participado desse grande movimento de 30 anos de reconstrução da cidade, né? A cidade, quando nós assumimos o primeiro governo, em 93, era um buraco, não tinha nada, não tinha tinha uma ambulância, um pronto-socorro, não tinha coleta de lixo, tudo sucateado, era muito horroroso. E a gente fez um projeto disso, né? Um projeto para 20 anos. Então, o Mourão desenhou o que nós vamos fazer em 20 anos na cidade. E o primeiro mandato foi, assim, uma loucura, 4 anos que... Uma revolução. A gente nem ia para casa, a gente queria dormir na prefeitura, porque era meia-noite, 1 hora a gente estava na prefeitura, 6h30 da manhã estava na rua. E a gente olhava, você queria consertar o mundo, todo mundo da iniciativa privada, todo mundo querendo mexer, trabalhar, e a gente conseguiu resgatar o orgulho das pessoas, né? Aquela vergonha que as pessoas sentiam de falar, eu moro em Santos. Né? A gente conseguiu mudar isso e a sequência, nós fomos além dos 20, né? Estamos há 31 anos, agora completamos, 31 anos, a cidade saiu da água para o vinho, e um vinho de qualidade. Né? Sim. E o que eu vejo é que a gente vai ter que fazer uma parada para fazer uma reflexão, o que a gente quer para a cidade. Porque se continuarmos no ritmo que nós estamos, a gente vai perder a qualidade de vida. Se a gente não fizer uma mudança na parte de construção civil, tiver um olhar melhor, a gente vai ter a cidade que a gente vai escolher. Vai ter quantidade, mas não vai ter qualidade. Mesmo porque a gente vê hoje, né, como o mercado imobiliário é a atividade aí, acho que é um dos setores principais que movimentam a economia da cidade, né? Então, tudo isso também de pensar nesse crescimento, se daqui para frente não tiver um planejamento, né? Como você está falando, já traz essa sensação de que é canteiro de obra para todo lado e acaba perdendo aquela coisa da vida da praia, né? Qualidade de vida, de morar na praia, mesmo tendo um dia a dia mais urbano. Na verdade, a gente depende muito do Estado. Quando eu olho, assim, eu falo assim, quais são as demandas que você tem, né? Do Estado, que o Estado que é o problema nosso, né? A gente precisaria de uma nova pista para São Paulo. Não dá, mas o que nós temos não dá. Precisamos do VLT, que é o transporte público, chegar na Praia Grande no lugar certo. É uma das perguntas que eu tinha marcado aqui sobre o VLT, porque vai para todo lado, menos para cá, que é a cidade que mais cresce. Ele não foi para lado nenhum, na verdade. Ficou girando ali, né? Esse projeto, eu discuti desde o começo dessas fases, né? Porque ele já vem há muitos anos, aquela briga de Santos, MTU,
E quando fizeram esse traçado, eu comecei... Foi quando eu fui convidada para ocupar a Secretaria de Transportes. Eu comecei a participar das reuniões, eu falava, gente, tem Praia Grande ali do lado, viu? Ninguém via. Não acaba em São Vicente isso. Sim. Ah, não. É assim, os pessoal, os técnicos, tipo assim, Praia Grande, Mongaguá, sabe? Não importa. E eu comecei a bater e levantar os números do Litoral Sul, que eles iriam dar viabilidade no sistema. Porque vem muita gente de lá para cá. Santos se tornou, ao longo dessas décadas, sempre a referência de tudo. Então, o Estado vai colocar cardiologia na Baixada, em Santos. O investimento era lá. Agora nós vamos colocar tratamento de câncer, em Santos. Agora vai trazer isso aqui, em Santos. Aí quem precisa de Peruíbe faz o quê? Tem que ir para Santos. Pensa numa viagem. E como vai? Pensa numa viagem que às vezes ele não tem para o transporte, que dirá para comer um sanduíche. Sim. Então, esse olhar, a gente vem batendo, o Mourão sempre bateu muito, ele sempre foi uma pessoa que lutou pela região. Metropolitana, uma região metropolitana. Eu segui essa linha dele também, sempre pensando, não adianta eu ter tudo na minha cidade e vai piorando. O que aconteceu com Santos? Hoje é travado. Virou um gargalo da Baixada. Hoje é travado. Então, eu quando eu vou assim, vou até o Praia Mar. Não vou. Eu pego aqui Imigrantes e vou para São Paulo. Bem mais fácil. Sim. Ao mesmo tempo. Para médico também, se eu vou, eu prefiro ir para São Paulo do que... É verdade. Então, o que aconteceu? O que era um privilégio para ele se tornou um problema. Mas continuamos com o problema para cá. Então, hoje nós temos, como a Praia Grande de referência, ortopedia e neuro. Tá? Mas a ortopedia infantil, não. Não é que eu não quero. Não me dão, não deixam. Eu tenho tudo lá. Eu falo, não é possível, uma criança quebra um braço... Falta verba do governo. Eu tenho que ser credenciada. Não é só verba, questão de verba. A gente acaba fazendo, atendendo, porque é muito difícil você ver uma criança ali, você não vai atender, gente. Sim. Só que, assim, eu preciso dos repasses também. Quando eu disponibilizo o leito, eu tenho que receber. Um leito de UTI é caríssimo. Um leito é caro, é uma equipe inteira. Não é falar, tira um médico, você tira uma equipe. Quando você tira um leito, você tira uma equipe inteira. Quando você desmobiliza um leito de UTI, você vai descendo, vai desmobilizando tudo. Então, assim, o Estado tem que... A gente não consegue que ele enxergue o nosso hospital como metropolitano, porque ele é o único hospital municipal que atende toda a região. Acabou até a Santa Casa não é do município de Santos. Acabou absorvendo a demanda de Santos de antes e a demanda de Praia Grande de hoje. Itanhaém. Um cara sofre um acidente em Itanhaém, tem um hospital lá. Eles enfiam no carro e trazem para cá. Até IML, né? Às vezes Santos não tem IML, vem para cá. Agora abriu, né, o IML em Santos. Eu mandei pedir para levar todo mundo para aqui também. Não é meu ML, deixa claro, né? Mas estava em condições assim impróprias, sem dignidade para trabalhar ou para alguém ir lá ver uma pessoa que morreu. Então, eu consegui um recurso no Condesb, são recursos dos municípios, para fazer uma reforma lá. Eu assumi, vieram me pedir. Eu assumi, tem um projeto maior também de fazer um novo IML num complexo lá na Tupi, mas eu falei, eu não vou fazer aquilo que não é meu e deixar o meu por fazer. Então, eu falei com o governador, eu falei, olha, eu tenho uma área, eu tenho um projeto para fazer um grande complexo de segurança, mas se você não me ajuda, eu também não posso ajudar. Eu não posso tirar do hospital para fazer um espaço para segurança. Então, vou levar agora, entregar o projeto para ele, mas é uma grande parceria que, se der certo, vai ficar maravilhoso para a gente. Mas é assim, é um trabalho de formiguinha, né? Porque o descompasso que existe no governo municipal e estadual atrapalha bastante. Eu estou acabando o meu governo. Eu não posso inventar moda agora. É meu último ano de governo, eu tenho que fazer o quê? Acabar o que eu estou fazendo. Não adianta colocar coisas novas na minha vida agora. Não adianta chegar e falar assim, olha, você faz um hospital para, sei lá, um hospital infantil. Vou te mandar o dinheiro. Não tenho tempo para fazer isso. Não tenho tempo, não está no meu plano.
Ele tem que estar, você tem um plano plurianual, você tem a lei de diretrizes orçamentárias, você tem regras. Então, quando aparece de paraquedas alguma coisa assim, olha, vou dar dinheiro agora para você fazer uma fábrica de caneca. Não, aí o que vai acontecer? Eu vou devolver isso aqui, vou falar, olha, eu não vou usar. Quem que é ruim? Fica a prefeita como ruim. Olha, a prefeita recebeu o dinheiro e não fez, entendeu? Então é assim, mas a gente tem regras para seguir e esse descompasso atrapalha bastante, que nem o Tarcísio está no 2º ano, está bombando o 2º ano dele. O próximo é o de realizações. O próximo é o primeiro de quem entrar. Sim, O cara que entrar com experiência e numa continuidade de governo, tá tudo certo. Ele consegue já pegar as coisas e falar, ó, tá aqui. Quem chegar e falar, onde é que eu tô? Perde-se um período. Ele vai perder esse ano, ele vai para o último, que é o primeiro ano, que é o último do governador. Que ele também não vai fazer mais nada que não tiver no planejamento dele. Então, assim, eu acho que uma hora eu acredito que alguém vai pensar, até por economia, né, com eleição, complementar, ou 2 anos para um, 2 anos para o outro, e fazer todas as eleições no mesmo dia para todo mundo. Começa todo mundo junto. Para conciliar até esse planejamento orçamentário, parte financeira, para tudo. E eu acho, é uma coisa que eu falo bastante, não adianta eu criar grandes sistemas de controle no município e eu estou controlando sozinha. Quem tem cacife para isso é o governo federal. Então, se o governo federal consegue conciliar as contas, a contabilidade de todos os municípios, que a gente sobe, né? Quem conhece um pouquinho de contabilidade, você não põe a dotação, aquele número enorme que você quer. Aquilo é uma lei de... Tem que seguir. 1940, eu sei lá, é 4320. Essa lei especifica como são as despesas, as receitas, e isso tudo, quando você joga no sistema, ele sobe depois para o Estado, para o governo federal e consolida. Ele vai saber quanto o PIB sai disso aqui. Por que não em todas as áreas? Por que não um grande sistema de compras para todo mundo? Sim. Por que não ele disponibilizar toda essa parte de tecnologia? A minha tecnologia é X, a dela é Y, no Nordeste é qual? Porque entendeu? Não dá para entender o porquê não padronizam isso, não dá para entender. Porque a maior parte dos recursos dos impostos está no governo federal. E a maior parte dos problemas, das demandas, estão no município. Então tem alguma coisa errada. A gente tem que mudar, fazer essa repartição de uma forma mais justa, ou que o governo federal assuma suas responsabilidades. Fala assim, gente, eu quero organizar um país como? Central de vagas para habitação, por exemplo. É uma bagunça. Quando eu entrei agora, esse cara, ele já teve uma casa? Aí você começa a fuçar a vida do cara. Ele recebeu uma casa em Campinas, que não tem mais direito. Já ganhou, se gastou, já... Mas eu fui procurar. Demandou, porque teve alguma informação ali que acendeu uma luz. Caixa Econômica Federal. A maior parte dos financiamentos, Caixa Econômica Federal, não são todos, mas uma grande parte. Quem tem que ter um cadastro? Federal. O CPF do cara que já financiou, que recebeu uma regularização fundiária, todo mundo com obrigação de alimentar, dá o sistema. Aí você faz um grande cadastro habitacional no país e todo mundo usa. Eu vou usar a minha demanda. Hoje nós temos aqui na cidade. Parece simples, não parece simples? Mas é simples. E por que não sai? Né? Mas é não simples. é interesse. Nós fizemos, nós e o Estado. O Mourão levou essa demanda. Passei para ele, conversei, ele fez essa demanda na esfera federal. Será que interessa? Acho que esse é o grande lance. Porque eu não quero dar uma casa para quem você quer, ou para quem eu possa querer particularmente. Eu luto pela justiça habitacional, para a pessoa estar na lista, tem as prioridades que são as áreas de risco, mas ele está na lista. Ele não pode estar sempre no fim da lista.
Então, a gente conseguiu, fez um trabalho muito bacana aqui na habitação, o Estado está participando também. Então, hoje a gente tem um cruzamento de dados muito grande e se faz justiça. Nós recuperamos com a ajuda do Cresce. Cresce tem sido grande parceiro da cidade desde o primeiro ano, fazendo laudos de avaliação, ajudando a gente a entender o mercado imobiliário. Quando você tem perícia junto, a gente faz um laudo, avaliação mercadológica, mas também na fiscalização do que está rolando. O secretário Anderson me mostrou, fui visitá-lo, até para apresentar o projeto do Prêmio Mob, ele mostrou acompanhamento dos drones. Tudo ali na verdade. terceira zona, acompanhando por drone, cada casinha ia lá, montou um barraquinho, no outro dia já tem força-tarefa para ir lá conversar. Esse é o controle de invasão, a gente tem drones, tem satélite. Então, qualquer mudança, vamos supor, isso aqui está na imagem de ontem, se hoje nasceu 1 metro para cá, o satélite acusa. Então, a gente já colocou as áreas congeladas, congelamos todas as áreas de invasão. Então, esse é um break já nessa vinda de pessoas que não desejamos para cá, né? Essa parte do Cresce é assim, você recebeu a casa e você não precisava. Você alugou, você mora em São Paulo, é sua casa aqui de praia, perde a casa. Então, o Cresce nos ajudou muito, continua sendo um grande parceiro, e agora nós vamos fazer um lançamento. O Viana fez um aplicativo também para comercialização de imóveis, né, na comercialização para aluguéis. Vamos lançar agora também, se der certo, o governador vem dia 13, talvez a gente coloque até junto com o governador, mas a evolução foi muito grande na cidade, mas não era para ser só aqui. Era uma coisa de planejamento lá de cima, né? E assim em todas as áreas, né? Sim, sim. E pensando um pouco também nessa parte do mercado imobiliário, já que você acabou citando o Cresce, a gente vê, né, algumas coisas que o pessoal pede. A gente está próximo mais ao mercado imobiliário. Eu, que sou corretora de imóveis, estou bastante próximo aos corretores. E eles sentem um pouco de falta, assim, de novidade, de algo que seja voltado para o corretor de imóveis. Hoje, tem alguma ideia, alguma previsão de algum projeto, ou também juntamente com o Cresce, voltado para os corretores de imóveis para a nossa cidade? Que sentido? No sentido de algum benefício que o corretor tenha, voltado a outras empresas, parcerias, até uma ideia do clube também, que a gente tem estudado, pensando em trazer um pouco mais de relevância, de curso, de educação voltado também para o mercado, que hoje eu vejo que é um problema dos corretores. Eu que atendo cliente diretamente, eu vejo algumas reclamações dos clientes voltadas o corretor me atendeu e não sabia o mínimo, ou fez um contrato que não fazia sentido. Eu sei que isso parte um pouco também do corretor ir atrás de educação, mas o Cresce hoje tem alguns cursos, sim, que eu acompanho, alguns, né, até alguns workshops dentro do Cresce, mas, assim, a prefeitura, junto com o Cresce, hoje tem algo pensando no profissional corretor de imóveis, algum novo projeto, alguma ideia? Não, no momento não, mas a gente tem uma Secretaria de Assuntos Institucionais, onde a gente trabalha a capacitação. Uhum. Então, a gente fez, desde o primeiro ano de governo, capacitação naquilo que era uma demanda. Então, a gente procurou proporcionar cursos, não aquilo, apareceu um curso para fazer pão, não é isso. Sim. Qual é a demanda? A primeira demanda é atendimento de farmácia, balconista de farmácia. É uma demanda, lotou gente de outra cidade também, e a gente vem fazendo isso. Qual é a demanda? Quando nos trazem a demanda, a gente tenta o parceiro para fazer a capacitação. Uhum. Então, eu acho que vocês podem fazer uma solicitação e direto lá, falar, sem burocracia, conversar com o Itamar, que é o secretário, né? Vou falar para o Viana também, vou conversar com ele acho que estará com a gente no dia 13, mas eu acho que não só é possível, primeiro que já era um requisito, né? Ele estudar, né? Ele ter uma capacitação, mas essa reciclagem, né? Fazer essa renovação, Sim. Acompanhamento de legislação. Eu lembro que a gente chegou a fazer lá atrás, né, reuniões dentro da associação comercial, ensinando, passar para os corretores
a lei de uso e ocupação do solo, como montar. Porque às vezes você aluga ou vende um imóvel errado. Sim. Você vendeu, recebeu o seu, está tudo certo, mas o cara não vai conseguir fazer. Porque o local, o zoneamento não permite. Aí o problema passou para a gente. Sim. Então, eu acho que isso é bacana. Eu vou levar também, depois, se alguém tiver as demandas, o que realmente hoje vocês sentem que é necessário, a gente pode montar alguma coisa. E na parte da cidade, que sempre muito associada à praia, né? Sempre turista de praia, e a gente vem vendo que cada vez mais estão tendo atividades na cidade para prender o turista. O governo, num longo prazo, tem alguns projetos assim para aumentar o turista, o número de turistas na cidade? Eu tô querendo diminuir. Não tem mais espaço. Não, até por conta de educação, de todo, né, o processo que envolve. Eu digo, né, para ser um turista menos de veraneio, mas durante o ano todo. Na verdade, é assim, hoje nós estamos com essas pessoas aqui o ano todo, porque eu faço uma comparação com lixo, né? O grande termômetro na vida da gente é a produção de lixo. Eu tenho uma série histórica, vale a pena olhar, a gente tem lá anos. E você vê quando aumenta nos feriados, né? Hoje, você precisa ter uma ideia, neste ano, aumentou 25%. A coleta. Então, além do que eu tinha como previsão de pagamento no ano, eu aumentei 25% na quantidade e 14% de reajuste financeiro. A gente não consegue pagar. Então, eu estou mais focada hoje em fazer com que essas pessoas que venham para cá não produzam lixo. É o meu grande foco hoje, que é o que eu vou deixar com perspectiva para ampliar o ano que vem. A gente está montando lojas de troca com moeda solidária para que as pessoas não peguem uma garrafinha dessa e falem assim, eu consigo ganhar uma moedinha aqui. Então, ela tem que estar limpa. Vai lá no ponto de troca tantas garrafas, não é nada para o cara sair com aquelas bags, mas é para o cara ter a consciência que aquilo é importante para a natureza, para o meio ambiente, e para a gente eu não vou coletar. Quando eu consigo pegar todo o plástico e devolver o plástico para a reciclagem, eu ganho em todos os sentidos. Então, a gente está colocando lojas para mudanças climáticas, a gente está fazendo um projeto com uma ONG, mas é bem bacana, onde a gente tem parceiros como a Natura, Souvenir, tem grandes indústrias que fornecem materiais para colocar na troca, na prateleira. Então, eu disponibilizo um espaço e a pessoa vai levando aquilo para os ecopontos e escolhe na prateleira de acordo com as moedinhas. É bem interessante isso para o pessoal ver a prefeitura pensando num crescimento ordenado. Não adianta crescer por crescer. É difícil, gente. Eu fiz um teatro na praia, não sei se vocês chegaram a ver, o pessoal chegando todo cheio de equipamento de som, cachorro. Era um cara pintado. Eu falei, pelo amor de Deus, ninguém abre a boca, porque vai ser uma pancadaria, né? Mas eu queria o quê? Afrontar a pessoa. Eu queria chegar e chocar, encostar do lado. Você está jogando uma coisa no chão, eu queria encostar do seu lado para você passar vergonha. E hoje eu sou mais radical. Caralho, calma, né? Eu falei, eu já pego um guarda, já vai com um cacetete, né? O cara, pelo amor de Deus. Eu falei, não, brincadeira, mas a gente tem que chegar mostrando que assim, eu faço isso, é feio, né? E o pior é que o pessoal da cidade não faz. A gente que está aqui, acostumado com a praia tá limpa. Eu nem vou na praia, né? A praia tá limpa todos os dias, só que quando tem os finais de semana, feriado, daí vai o cara jogar latinha pro catador pegar e vai deixando lixo e não cuida da E o pior da não é só o lixo, é o micro lixo, né? Aí você tem o pequeno, que para tirar aquilo, aí o pessoal fala, compra aquele rodo, que vira não sei o quê. Alguém que está vendendo pegou um outro para falar, a prefeitura tem que fazer. Eu falei, gente, produzam e eu posso fazer uma licitação depois. Não sou eu que vou fazer isso, gente. Não é a minha atribuição desenvolver equipamentos.
Eu posso comprar e posso alugar, mas não é atribuição do poder público. Então, a gente estava estudando uma máquina, acho que a Soraya está conseguindo trazer uma automática, uma máquina que vai passando, ela já vai fazendo esse filtro. Mas assim, a gente fez projetos com criança, para a criança como uma grande peneira, né? A criança jogar, pegar com a pazinha, né? Uma brincadeira. Você vai pôr a criança para trabalhar. É todo mundo muito chato. Sendo que hoje é educação, né? Assim, mas as pessoas são muito chatas, sabe? As pessoas hoje, a gente pegava só de brincar na areia, passava na vala e estava tudo certo. Naquela época que a vala era muito pior do que hoje, brincava descalça. Você vai o quê? Vai levar uma criança para uma atividade que quem não gosta de brincar com areia, peneirar uma areia quando é criança? Todo mundo, castelinho. Qual é o brinquedo que o cara vende na praia? Não um baldinho com peneira? Ou não? Sim. Então, assim, dá um desânimo, sabe? E fizeram lá no meio ambiente um brinquedo tudo colorido, que era para a pessoa empurrar, não ia com luva. Os funcionários iam pegar, algum funcionário jogar. Falei, vou fazer uma gincana, né? Coloca quem peneirar mais, depois uma balancinha. Acho que tudo vale. Vale para quê? Para mostrar, assim, olha o que tirou daí, né? Como as formiguinhas, né? As formiguinhas vão, catam aquele... As formiguinhas têm, a turma das formiguinhas, assim. Isso, são grupos que vão fazendo alguma coisa onde o braço da prefeitura não chega. E vão impactando e não a adianta sociedade. falar assim, você tem que fazer. Não é isso, eu sei. Mas eu preciso dos braços. Eu acho que precisa do poder público e do privado também. Acho que a gente, o exemplo que a gente trouxe de Balneário Camboriú, a gente trouxe o Guilherme Pilger. Eu e a Ju fomos ano passado, vimos lá Balneário, e aí as principais obras da cidade eram do poder público. Sim. Poder público e poder privado. Por exemplo, o alargamento da orla. Não era só o poder público. Era tinha o poder... participação das interesse empresas, de todos, de né? todos. Sim. Não é só depositar no poder público essa responsabilidade. Para o próximo governo, qual que é o maior desafio de quem assumir a prefeitura? Olha, o maior desafio hoje é a burocracia da legislação de licitações. Hoje é o nosso gargalo, para você ter uma ideia, nós estamos em junho, soltamos uma licitação até agora. Isso porque a lei já foi feita lá atrás, prorrogou. O ano passado, o Mourão, eu falei, tenta prorrogar mais um ano, que era o nosso ano importante de licitações. Ele conseguiu, prorrogou por mais um ano e a gente continua com problemas. Porque ela é um modelo diferente, essa lei. Não sei se vocês conhecem, mas ela vai impactar a vida de todo mundo. Então, hoje, quando você vai fazer um projeto, você não pode fazer um projeto do jeito que você faz. Você tem que entrar no sistema e ele tem que já sair com toda a planilha de materiais quantitativos. Sério? É automático. Então, quando você for disputar uma licitação, o que você vai olhar é o que ela vai olhar, é o que ela vai olhar. Até para ter uma... Não tem mistério, uma paridade, não tem aquela entre coisa, os... pensou, alguém pensou alguma coisa ali. Não, ela vai estar com a quantidade linkada ao projeto. Então, você já desenhou na vida? Sim, eu sou arquiteto. Mas desenhou nanquim? Desenho mal, viu? Ainda bem que veio o computador, porque na mão... Desenhava nanquim, eu era boa? Não, mas tem que ter muita habilidade, porque eu manchava tudo. Tudo bem, mas para migrar para o CAD, foi difícil. Sim. Não era uma... Assim, foi forçado. Desenhar, ok. Pensar no CAD é difícil. Eu não conseguia. Eu conseguia fazer aqui o projeto, aí eu passava limpo no CAD. Aí eu falei assim, nossa, mas eu não conseguia fazer aqui. De repente faz assim, plá. Falei, por que eu estou fazendo isso aqui, se aqui eu já vou poder esticar o negócio? E aprendi a desenhar direito. Não era uma fazedora de linhas e pintava na cor que eu queria, não era isso. Eu tinha o layer certo. Então, eu tenho essa disciplina. Sim. Hoje, ele vai além disso. Ele vai como os 3D. Aplicativos, os programas de arquitetura, que já vai definindo o material, e assim vai a planilha. Encanamento, elétrica, tudo 3D, então, essa parte. Você tem que ter um plano de contratação anual
Eu tenho tudo que eu tenho que fazer, eu tenho um orçamento, mas não tem todos os dados que a lei pede. Aí então eu estou contratando um software para fazer o que o software pede, entendeu? Nossa. E aí também é uma mão de obra bem focada e qualificada. Não tem. Não Você tem, vê assim, exatamente. todo mundo discutindo a mesma coisa, as cidades assim, você conseguiu fazer, ficar um de olho no outro. Olha, eu fiz isso aqui, eu passo, olha, eu cheguei até aqui, se você conseguir alguma coisa melhor, mas o pessoal está apanhou muito. Uma parte foi por falta de amparo, vamos falar assim, jurídico maior, né? Porque sai uma lei com muitas coisas em dúvida ainda, mas a pessoa às vezes não tem aquele comprometimento também, tem aquele medo de enfrentar. Então, ele fica, alguém vai dar a solução para isso e vai empurrando, né? Então, nós chegamos agora, eu falei assim, eu consegui fazer uma licitação do banco. Licitei minha folha de pagamento agora. Foi o que eu consegui fazer. As obras estão lá saindo, locação de caminhão, tudo que eu preciso para manter a praia limpa, tá tudo lá na fila. Pior que vão vencendo as licitações. Já venceram. Já Algumas venceram. coisas venceram. Venceram. Então, assim, eu falei, eu preciso fazer tal coisa. Não tem esse material aqui, registro de preço. Venceu. E está na fila do forno ali. Porque tem esse tal do plano, e assim vai, uma série de relatórios. Eu vejo como um grande bloqueio, sabe? É uma coisa que as pessoas vão ter que se entregar, estudar muito e conseguir um amparo jurídico, Tribunal de Contas, né? Para conseguir trabalhar. Porque você vai fazer errado e vai tomar um processo. Assim, então as pessoas têm medo. E acabam ficando poucos players no mercado também. E aí a gente trabalhou muito nesses 3 anos e meio, em tecnologia, né? A gente fez um avanço muito grande dentro da prefeitura. É base, né, interno, muita coisa interna, mas foi assim muito grande, migrando agora para um controle maior da propriedade, juntando com a contabilidade, porque você não pode ter programas que não conversam. As plataformas não conversam, então você faz uma coisa aqui toda automática, aí eu falo assim, dá um relatório para mim, assim, 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 ele tem que pegar tudo isso aqui e virar um Excel. Pode, já é coisa superada. Então, nós estamos mudando. Para mudar é difícil. E todos os funcionários também têm que acompanhar essa mudança, que não é fácil. Para você ter uma ideia, a gente não tinha nuvem. E ficava no Hoje servidor. nós temos uma nuvem. Não, eu falava assim, gente, se alguém jogar um balde de gasolina aqui, é do lado do meu carro, onde fica lá. Fora as informações. Vou perder todas. meu carro, que é meu, e vou perder tudo que a prefeitura tem. E essa Uma parte salinha. É uma salinha com os... Aí eu falei, não, gente, a primeira coisa que eu fiz foi uma reunião com o Google. Fantástico, tudo molecada, assim, 30 anos, 28 anos, maravilhoso, gente. Falei, gente, o que eu preciso é assim, assim, assim. Ajudaram muito, ajudaram na nossa educação. Hoje nós temos o Google for Education dentro do sistema, é maravilhoso. E aí a gente migrou o sistema, assim, o cara está trabalhando e está fazendo backup para a nuvem. E vai fazendo backup. O dia que bater 0 a 0, para, entendeu? Então, ninguém sentiu. Então, o que o cara fazia, em algumas coisas, ele teve as plataformas conversando, os sistemas que integravam uma base com outra, foi top. Então, mas isso demanda um conhecimento que eu não tenho profundo de como que funciona isso. E acho que ninguém tinha, foi juntando, sabe, as pessoas, eles que nos ajudaram muito, e o esforço da Secretaria de Planejamento, que foi, assim, mergulhou mesmo para entender, para fazer o melhor, com a preocupação com os dados, preocupação com uma invasão. Tivemos uma invasão, na hora foi cortada, mas era assim, no começo era, onde estão os equipamentos? Na sala. A prefeita Como que é invasão? Quem que olha? Uma pessoa. A prefeita consegue dormir? Durmo. Com remédio. Com remédio. Só com remedinho? Só com remédio. Que é difícil, prefeita. São muitas preocupações.
Sim. Mas eu até que consigo desligar, sabe? Eu tenho feito esses meus treinamentos, tem me ajudado bastante, porque ficava assim, né? Eu ficava e com o papel do lado, um caderninho do lado anotando, porque na madrugada que vem as boas ideias. que vem as boas ideias. Projeto, né? Assim, você faz projeto? Sim. Eu dormia com uma coisa que não conseguia, de madrugada aparecia a solução. Óbvia, mas tinha que escrever, senão... Se não depois passa, esquece. no outro Passa. dia acorda, não lembra mais de nada. Mas é muita coisa, né? A gente... E é muita coisa e muitos assuntos diferentes, né? Você tem que ter ali um pouquinho, você daquelas pessoas bem curiosas para se aprofundar pelo menos um pouco em cada coisa, porque Mas é demanda, natural, né? sabe? Eu lembro o meu pânico na campanha. O Anderson pegou e fez assim, olha, eu fiz um caderno para a senhora com todos os dados que são importantes. Me deu um negócio desse tamanho. Aí eu falei, você está de brincadeira, né? Você quer que eu leia isso e que eu decore? O que nós estamos fazendo aqui, né? E eu comecei a olhar, tem tantas usafas, não sei o quê, 50 e tantos mil, não sei o quê, tá. Eu falei, gente, esquece isso. E números picados ainda, Tipo sabe? vestibular. Respirei, mas era difícil assimilar aquilo, porque eu não vivia aquilo. Hoje, a gente vive, não precisa ter um papel. Às vezes o pessoal fala assim, olha, eu vou te mandar o release, eu corrijo. Quando chega para mim e fala, isso aqui está errado, está desatualizado, tá, não sei o quê, tá. No dia a dia, convivência. O dia a dia, porque passa tudo, não tem como, assim, todas as compras e contratações passam por mim. Tem que passar. Nem que for para passar o olho. Mas E quantas secretarias tem? 20. 20 secretarias? E vocês costumam ter uma reunião por mês ou é sempre pontual? A gente vai fazendo as reuniões. Eu não sou muito chegada em reunião, sabe? A gente vai discutindo as secretarias envolvidas no projeto. Eu tentei fazer com que as pessoas enxergassem além do umbigo. Que eu não sou... Você, projeto, não pode viver sozinho, sem o marketing, sem o corretor. Você tem que trabalhar junto. E na prefeitura não é diferente. A saúde trabalha junto com a educação, com o esporte, com assistência social. Não tem como. A criança que foi para um abrigo, ela vai na escola, ela tem tratamento de saúde. Um autista é recomendado para ele, para a cultura, dançar. E aí, a minha luta hoje, a minha grande luta é fazer com que eu tenha uma agenda. Eu falei, gente, não fica sofisticando. Monta uma agenda de papel, nome da pessoa ali. Foi no médico, preenche na agenda. Agora ele foi para a escola. Na escola está lá a deficiência, o que está acontecendo. Você põe a evolução dele. Agora vai dançar, põe lá a evolução dele. Você vai ter um histórico. Mas isso tem que ser digital. Deveria. Mas enquanto não dá... Mas a mãe, às vezes, não tem. Faz como dá. Sim. Você tem que colocar para a mãe participar, a família participar. Sim. Não você depender exclusivamente de uma terapia, jogar lá 40 horas de terapia numa criança. Não é isso. Sim. Ela não vai aguentar. Então, se você fizer uma parte pequena, você vai atender mais pessoas e você vai orientar a família a fazer parte dela. Sim. E você integra todo mundo. Então, hoje, mais do que um sistema, são as pessoas entenderem que tem que trabalhar junto, tem que trabalhar no mesmo projeto, mas não de forma isolada. E o cara faz assim, plano de governo. Não tem nada meu, do meio ambiente, por exemplo. Não, você está em tudo. Faz parte do governo. Eu só não escrevi separado, assim, mas ele é temático. Mas qual é a minha parte no seu projeto? É muito do comprometimento também de cada secretaria se envolver. Às vezes não é nem só o conhecimento. Então, se você acha que a gente precisa ter um curso para corretores, a gente precisaria ter um curso para secretários e chefias. Uhum. Primeiro, direito administrativo. O cara entender o que ele está fazendo. Sim. Acho que a educação hoje é o grande gargalo da maioria das profissões, porque às vezes a pessoa sai formada de uma faculdade, de um curso, mas ela não está preparada para encarar sempre, né, o mercado gente? de trabalho. E eu acho que uma das nossas visões, né, como Clube Mob também, é enxergar um pouco isso também dentro do mercado imobiliário, e o prêmio, né, o evento em si foi só
um início, não, um começo de como que a gente pode melhorar isso, pensando em premiar as construtoras. Olha, se você fizer um empreendimento bonito, pensando na fachada, no meio ambiente, pensando na cidade, você tem um reconhecimento. Tem que ter, todo mundo quer reconhecimento hoje, Sim. né? E o prêmio foi uma forma também da gente enxergar isso. E as ideias que a gente tem também para o mercado imobiliário é muito parecida com o olhar que a senhora tem para as pessoas na cidade. Né? A gente tem um olhar muito pessoal para a construção, muito pessoal para os corretores de imóveis, muito pessoal para o cliente. A ideia também, com certeza, é tentar melhorar e fomentar cada vez mais. Esses critérios, eu acho que o bacana do prêmio, que você vai aperfeiçoando, são os critérios da premiação. Uhum. Lançar isso, é que nem eu tenho, a prefeitura é avaliada pelo Tribunal de Contas, tem os índices, né, de meio ambiente, e eles mostram a tua nota, então você vai de A, B, C, D, A+, B+, é um horror. E aí você, assim, cai de paraquedas, caía, né? Eu falei, gente, o cara tem que ter um critério para fazer isso. Cadê o critério? Você vai lá no critério e melhora no critério, não é? Sim. Então, nós começamos, assim, aquela coisa que vinha em pedaços, quando chega o relatório, parece que é um segredo de Estado aquilo. Eu falei assim, copia para todo mundo e dispara para cada um. Para todo mundo saber o... Não, mas é eu que preencho. Não. Quem vai preencher é cada secretário. Até porque... E você fala para o secretário que tem que ser ele. Ele pode chamar toda a equipe dele, mas algumas coisas que eu já vi, porque sobrou coisas para mim, que eu não... Se tivesse me perguntado, eu tinha respondido. Mas eu não estava mais na pasta. Só que algumas coisas vêm muito depois também. Só você sabe como funcionou a execução daquilo que está escrito no papel. Quando você escreve, olha, a operação será assim, assim, assado, e tem alguma coisa que ficou no vazio, alguém fez. Sim. Só não escreveu em nenhum lugar, mas alguém fez, então você tem que saber. E, às vezes, a pessoa faz uma pergunta e quem está respondendo não sabe. Não, nunca foi feito isso. Não. Pronto, perdeu um ponto. Só que tem uma outra secretaria fazendo aquilo. Não necessariamente naquela. Ela impacta no meio ambiente, mas está em outro lugar. Então, hoje, eu acho que a gente conseguiu até melhorar isso, fazer com que as pessoas leiam e falem assim, isso aqui não é meu, mas tem em tal secretaria. Porque eu coloquei todo mundo num grupo. Desde o primeiro dia, eu tenho um grupo de secretários e eu jogo tudo lá. E antes eu escrevia assim, saúde. Aí eu falei, eu leio, eu gasto meia-noite lendo, dando print, mandando, o cara vai ler também. Tá dando de mão beijada? Tem que Mandei se para o grupo, aprofundar. os 20 tem que ler, para ver se não é dele. Sim. E aí eu falo assim, algum pedaço pode ser seu. Caça. Tá certo. E jogo. E o que acontece? É informação que circula para todo mundo. Então, quando alguém está falando, o cara fala assim, não, já foi tomada providência, a pessoa aprende a ter argumentos para defender, para explicar, para ajudar as pessoas. Porque cada um ficava restrito no meu... Não, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu estou no meu quadradinho. Sim, sim. Hoje não, hoje todo mundo, uns mais, outros menos, lógico, mas a gente conseguiu fazer com que essas discussões tá ali no meio, tá no grupo. Ela sai de um grupo de WhatsApp. Eu jogo a bomba... Espera, E é a muito solução. engraçado. Outro dia uma pessoa falou assim, nossa, eu estava com o secretário, de repente tocou o telefone dele, deu uma notificação, falou, um momento eu tenho que atender que é a prefeita, acho que é um toque especial. Com certeza. Personalizou Cara, o eu toque. nunca fiz um toque especial para ninguém. Eu também, também não. Eu também não, mas pelo jeito... Eu Só nunca se fiz. Fica a dica para vocês. Fica a dica. O meu fica no silencioso o tempo todo. inteiro. gente. Uma pergunta que estava passando aqui sobre o aeroporto de Praia Grande. Tem notícias? Como uma é que tá novela isso aí? aquilo, né? Parece minha vida aquilo. Todo mundo todo mundo pergunta, na provavelmente. esperança. Na verdade, assim, o Ide faleceu, né? Que era um dos grandes pilotos de lá, e continua em impasse ambiental, assim, tem que esperar, né?
Agora é a família que está tomando conta disso tudo, né? Parece que não querem que Praia Grande voe. Não é? Não parece isso? Isso, na Parece verdade, que é um sempre interesse, é, né? Sempre é. Parece que é um interesse regional, assim, de não deixar a cidade voar. E não tem jeito, ele vai acontecer de qualquer forma, cedo ou tarde, né? A gente não pode contar com isso no dia seguinte. Eu me coloquei à disposição de todos, né? O que precisar, a gente ir junto, falar com o governador, o que precisa. Mas tem índio, problema de FUNAI, é difícil. Mas é uma coisa que assim, eu tirei da minha linha de ação, porque não é meu, né? É um empreendimento privado e eu tenho que terminar o que eu estou fazendo, né? Mas Sim. é uma pena o que nós já perdemos. E o empreendedor, né, ao longo desses anos todos, investiu, gastou no local. E está cheio de dono, aparece, vira e mexe, aparece um cara, eu sou dono lá, não, tem que ir para a justiça. E vai rolando. Que as pessoas têm primeiro andar, segundo andar, terceiro andar do imóvel, da área. Outra coisa que perguntam também bastante, a parte de indústria. Por que Praia Grande não tem indústria? Não pode ter ou... Também para o problema ambiental. Né? Pro ambiental. O grande problema é ambiental. A gente tem indústrias de pequeno porte, né? É assim, se alguém chegar aqui e falar assim, eu consigo fazer isso daqui, comigo ou com o Mourão, eu acredito que qualquer prefeito que estiver vai mudar a lei. O que precisa para o local? Pelo menos comigo é assim, ó, o que precisa? É viável? A gente faz uma audiência pública, que é o que está na lei, e vamos mudar a lei, acabou. Mas, assim, não vem, por outros motivos, outros incentivos que às vezes tem, alianças com o governo do Estado também, o governo acaba puxando, dando coisas que eu não consigo dar, né? Eu não tenho área para dar, minha área do município, para deixar, olha, incentivando, que é um incentivo. Para destinar para essa finalidade. Eu não tenho. As pessoas falam, você tem muita área. Não tenho. Eu acho que até porque a área de Praia Grande é muito cara em relação a outras cidades, que pode ter o valor do terreno bem mais em conta do que da nossa cidade. Aí eu falo assim, a gente acaba pagando um preço por andar melhor, né? Por que nossa terra é mais cara hoje? Lá nessas áreas onde o pessoal... Sim. Porque não é uma favela. Porque não é uma favela. Porque se tivesse tudo invadido e desordenado, não valeria nada. Muita gente abandonou seus lotes porque achou que aquilo era perdido. Hoje, as pessoas estão vindo resgatar esses lotes. Muitos estão invadidos, mas é invadido com uso capião, a rua passando, nós passamos a rua. Hoje, acho, assim, 2% falta asfalto, que são áreas que eu não posso asfaltar, por meio ambiente. Mas vou conseguir agora, estou fazendo a obra, consegui fazer a liberação da obra do Jardim Princesa, anos inundando o bairro todo, não sei se vocês conhecem, lá para trás. Sim. É uma gracinha, super bonitinho. O bairro tem a pista, ele está aqui, e atrás é a fazenda do Celso Santos Filho. Então, eu fiz um canal exatamente do tamanho do bairro aqui, e um outro canal aqui levando tudo para o rio. Então, essa obra, foi anos para licenciar. Eu tenho eu gosto de burocracia. Eu entendo bastante de tratativas de licenciamento, mas eu tenho muita sorte de ter pessoas colocadas nos órgãos, pessoas boas. E aí, com soluções, sabe, abrindo um leque para a gente, que eu consegui licenciar tanto o canal quanto a abertura das ruas que estavam ainda com vegetação pela legislação ambiental. Então, assim, foi uma vitória. Eu trabalhei em 2011 nessa área, tentando legalizar. Daí regularizou a área. Agora, era um loteamento regularizado, mas como regenerou a vegetação, para você cortar a vegetação, você tem que preservar no local. Tinha uma legislação, lá em 2011 eu mexia nisso, e era muito difícil. Já tem uma área que o loteador deixou, e queria além daquilo, a gente brigava, achamos soluções assim,
é necessidade do povo. E a GAEMA, promotoria, CETESB, indo para um lado, pela primeira vez, desses anos todos da minha vida profissional, onde todo mundo está falando a mesma língua, pensando no povo. Isso aqui vai tirar a água de dentro da casa das pessoas. O resto não importa. Tem que fazer o mínimo, lógico, mas é uma obra de extrema urgência. Ela não é uma obra para ficar 10 anos, 20, 25 anos licenciando. Sim. Então vai dar um boom ali, vai dar uma arrancada. Sim, mesmo. com o crescimento da cidade, o plano diretor tem alguma ideia de abertura de um novo bairro na cidade para os próximos Na anos? verdade, a gente tem um loteamento para sair aqui no TUD, bem ali atrás do cartódromo, ali do lado. Muitos anos também, coitado. Sim. Deve ter perto de 18 anos. Acho, Preso no ambiental também? também. Também. Ó, ele liberou tudo. Também comecei, acho que em 2011 também foi com ele, que ele já estava andando, passou por mim. Ele veio falar comigo, ele falou assim, lembra no começo, você estava lá? Ai, quem sabe agora você é prefeito. Consegue E andar, essa né? coisa de estado, porque, por exemplo, lá em Santa Catarina, os caras alargaram a praia. Sim. Aqui nunca daria para fazer isso, então, porque eu acho que os órgãos, não sei Então, se mas é assim, estaduais de São Eu Paulo. não sei, eu tive eu tenho um relacionamento com o GAEMA, que é a Promotoria do Meio Ambiente, muito boa, com as duas promotoras. E eu levo, e eu não tenho medo de promotor, porque eu tento fazer direito, eu quero fazer direito. Mas a gente conseguiu ter uma relação, tanto com eles como com a CETESB, de mostrar o que realmente está acontecendo. Então, no caso desse loteamento, vai ser maravilhoso. Ele vai fazer um canal enorme dentro do empreendimento dele, vai deixar toda a passagem do VLT dentro do empreendimento dele. Uau. Tem previsão já de data? Ele de está tempo? aprovado em todas as esferas, e aí o GAEMA implicou que estava errado. E aí a gente veio conversando, né? Eu conversei com ele, nós mostramos para a promotoria como é, porque às vezes vem um relatório técnico para a própria promotora, e ela é promotora, ela não é técnica. E ela se baseia naquilo, e às vezes é um olhar diferente. Sim. Então, a gente fez uma visita no local, a gente é uma área maravilhosa, então, ele está propondo fazer um termo de ajuste de conduta, e ele vai nos ajudar, acho que num pedaço do nosso, que ele vem fazendo um canal imenso, e sobra um pedaço para a gente fazer. É atrás do Tude e do Guaramara ali, naquela região. Vem lá do Da Vila cartódromo, de todo aquele pedaço. Não, bem aqui no canto. Vai até o lixão. Até o Guaramara ali, aquele cantinho. Então, tem um pedaço do lixão que é nosso para a gente fazer. Então, a gente está tentando fazer uma conta de chegada para que ele faça a nossa obra e eu faça o movimento de terra. Mas seria um loteamento particular. Um loteamento Particular. Todos os loteamentos são particulares. Certo. Todos. E eu acredito que dê certo isso, ele consiga fazer o lançamento da venda das áreas dele. Uma parte ele vai construir, ele já vai fazer as casas para vender, vai ter um centro comercial dentro do loteamento e os lotes para vender. Ficou bem bonitinho. Show, show, show. Mas o melhor Diferente. disso é que para de entrar água na casa das pessoas. Porque além dele fazer para o empreendimento dele, ele vai fazer para o bairro. Sim, que ele vai ficar ali do lado E o do... pedacinho que vai sobrar, que é o meu, eu estou negociando com ele também, trocando, na verdade. Eu faço uma parte em serviços para ele, com locação de caminhão e máquina, né? E ele faz toda a parte de obra mesmo do canal. E legal de nascer o loteamento planejado. Sim. O TUD, na verdade, o Sítio do Campo, sempre foi muito preservado, né? A dona Deise, o marido dela, quando eles fizeram esses loteamentos, bom, ela tomava conta com uma arma na mão, né? Sério. Ela estava armada, ela põe o cara para correr dando As tiro. mulheres da cidade são bravas. Sim, Viu? o poder de Cuidado. Você vê que o TUD, ele é muito arrumado. Sim. O TUD é Todo muito mundo que eu organizado. atendo fala muito bem do TUD. As Que é um ruas bairro são muito largas, tranquilo para sim. morar. Ele é muito... Eu, no primeiro governo, fui fazer uma obra, ou não, né? Um empreiteiro. E ele começou a fazer um movimento de terra e jogar numa praça.
que era desenhada, a praça não existia. Ela foi lá, enfiou a arma e falou assim, para de jogar na minha praça. Podia ter uma dessa em cada bairro da cidade. Aí eu falei, dona Deise, fui lá conversar. O cara falou, eu não volto mais. Aí eu fui conversar com ela, falei, dona Deise, a gente está fazendo assim. Ah, tá. Então você está falando, vou confiar em você. E até falando aí dessa sua jornada, né, profissional, essa visão, né, e toda essa bagagem que você está trazendo aí, contando essa história do TUD, acho que na sua jornada ela foi muito de encontro ao mercado imobiliário da cidade, então você foi acompanhando. E como que você vê essa evolução e a importância desse setor aí para Praia Grande? A evolução não tem como parar, né? A gente tem que organizar isso. O setor tanto de construção civil, que acho que é o carro-chefe da cidade, ao lado do turismo, né? Os serviços, porque toda a construção demanda os serviços que vêm acoplados a tudo isso. E o poder público junto, né? A gente tem que organizar e se falar mais, né? Eu acho que falta ainda a participação dos segmentos na discussão do plano diretor. A gente fez, não me lembro agora, quantas audiências públicas e as pessoas não vão. Depois o pessoal reclama. Reclama. E a gente fica cutucando, publica, dispara. Para conseguir, às vezes, ter uma proposta, tem que cutucar, mas um pouco você fala assim, fala isso. Para ter uma proposta. A gente sabe o que precisa, porque, como eu falei agora há pouco, muitas coisas que a gente precisa, a gente vem martelando ao longo dos anos, o Mourão falando, vai eu falando, o secretário da pasta falando, precisa do VLT, precisa das passagens sobre a rodovia entre a Curva do S e Mongaguá, para interligar os bairros, como foi feito aqui na Via Expressa. Precisamos do novo viaduto da Curva do S, precisamos de uma nova pista da Imigrantes, uma nova ponte, um outro caminho. Não sai disso. Até a Via Expressa também já está ficando no limite. Mas não tem o que fazer ali. Você tem que ter outras alternativas. Então, nós temos no plano diretor uma via perimetral, que ela vai fazer o quê? Ela vai cortar toda a cidade ali nos limites, não deixando mais ter invasão. Quer fazer uma rodovia por pedágios, para o que você quiser, ela faz, mas o Estado tem que fazer. Para a gente arrumar essa forma das pessoas chegarem na nossa cidade e ir embora. Porque para a molecada, eu sempre falo, molecada está lá com uma latinha, está tudo certo, tá? Mas para quem tem uma casa, tem uma família, queria vir passar um fim de semana aqui, é duro hoje. Sim. E para nós que estamos aqui a semana inteira, às vezes você quer ir para São Paulo, você também é penalizado com a volta. Tem que descer pela Anchieta. Então, essas demandas, não pode só eu escrever, só eu falar para o governador. Quando ele olha para mim, ele fala assim, trouxe uma pastinha? Já sabe. Porque eu vou com um monte de pastinha e eu dou risada, né? Eu falo assim, o que você vai fazer com a pastinha? Ele fala, não, vou despachar agora. A primeira vez que eu dei uma pasta foi na campanha. Eu perguntei para ele, o que você fez com a minha pasta? Ele fez, dei para o primeiro que passou. Sacanagem. Bacana. Mas é verdade. Sim. Muita demanda. É verdade. Então, hoje, ele fala assim, por que a Raquel não veio? Eu sinto uma falta das pastinhas. Ainda tira uma onda, né? Sim. Eu falei, agora ele vem dia 13. Eu falei, faz cada uma pastinha. Que eu vou entregar um monte de pastinha para ele. Não vou desistir. Não vou desistir. Eu não posso desistir, mas eu tenho que ter outros segmentos também lutando. Então, no plano, vai ter a Conferência das Cidades agora, dia 26, se não me engano. Todo mundo tinha que ir. São as demandas da cidade em todas as áreas. E aí vai a importância também do deputado federal, estadual. Tem isso ou é independente? É muito bairrista ainda, né? Eu acho que, exceto o Mourão, que teve sempre essa visão de coisa metropolitana, ele sempre, assim, é melhor ter um hospital em São Vicente do que na Praia Grande. Pelo menos São Vicente vai resolver. Que eu falo sempre, se São Vicente for a melhor cidade da Baixada Santista, nós estamos do lado.
né? E ela fica independente. A gente também. não pode torcer para dar errado lá. A gente tem que ajudar. Senão sobrecarrega aqui também. Porque vem para cá. Vai dar volta. Tem cara que tem endereço aqui só para ter a escola, para ter o saúde. Então a gente tem que trabalhar juntos, que a cidade está tudo junto. Tirando Bertioga, que Guarujá e Bertioga, que tem uma balsa, Sim. mas as outras estão muito juntas, né? Então, o deputado acaba se elegendo, ele tem suas preferências, sua base eleitoral. Então, não adianta falar que vai dar mais recurso, vai ser igual para todo mundo, que não é verdade. Assim como, falando do Mourão, ele também tem um olhar mais, vamos falar, mais carinhoso com a Praia Grande. Com certeza. Porque foi 5 vezes prefeito, não vai falar, não, eu sou igual, eu vou dar uma tampinha para a Raquel, para a Praia Grande, e vou dar caixas de água para o outro. Não é isso. Mas você tem que ajudar todo mundo. São Vicente nunca vai sair de onde está se não tiver ajuda do governo estadual e federal. É importante a união dos prefeitos da região num projeto em comum. E no debate, né, eu acho que os segmentos, arquitetos, que são os projetistas, vamos falar assim, o comerciante, os construtores, né, tem que participar. É o olhar de cada um. Não é falar assim, olha, diminui o recuo ou aumenta. Não é isso que eu estou falando. Isso é um detalhe que vai fazer assim, vai melhorar ou vai piorar a condição de existência das pessoas. Porque o prédio mais pertinho é ruim, é pior do que o prédio. Assim, é isso. Mas a discussão a cidade quer ir para onde? O que a gente pode fazer? Às vezes você tem uma ideia que você pegou numa viagem, em um outro país, em algum lugar. Quando você traz essa experiência, é uma semente. Sim. Com certeza. Se você ficar afastado e não participa, eu sei que é chato. Tem coisa, se eu fosse participar de tudo que me convidam, Jesus, eu não vou. Até o prêmio, prefeito, a dificuldade que foi. Mas foi difícil. Esse ano, inclusive, a senhora vai estar lá, né? Lógico que eu vou. Foi muito difícil convencer os consultores, a senhora conhece, né? Um pessoal mais conservador, muita consultora familiar na cidade. A gente fez o trabalho de formiguinha. Fomos conversando com um, conversando com outro, conversando com um. É difícil. E fomos, e no final, acho que muita gente ficou surpreso com o evento, mas a gente foi atrás e aquele negócio. E foi gigante, o evento foi gigante. Não ganhamos nada, muito pelo contrário, né? Mas a parte financeira, mas a gente queria fomentar, ver isso, a união do pessoal, porque, pô, consultora MGQ, Malibu, Nosso E o que Lar, aconteceu Coralão. nesse ano? Do quê? Depois do evento, o que aconteceu entre Estamos vocês? trabalhando. Agora a gente tá Agora voltando. já estamos em A reunião. gente colocou o projeto do podcast, então a primeira convidada, a prefeita, nós convidamos o deputado Mourão também para a próxima. Então a gente vai começar com uma sequência de podcasts a cada 2, 3 semanas, trazer o pessoal do mercado imobiliário que está interessado no crescimento da cidade. Não, mas eu digo assim, com relação ao prêmio. A gente fez toda uma pesquisa com quem participou, até para ver como que a gente pode melhorar e evoluir nos processos, né? Sim, A gente ficou sentiu bastante muito feedback, né? nessa questão, até que a gente está falando dos critérios, né, de votação. Então, hoje a gente está buscando uma empresa para fazer toda essa curadoria, né? Não é bem curadoria, mas a validação, na verdade, Eles de que vão votos. fazer essa parte, não vai ficar com a gente. Por De exemplo, forma no primeiro externa. nós contratamos uma empresa, site, software para fazer a votação. Agora a gente vai estar contratando uma empresa de pesquisa, que é de Ribeirão, certo? Ribeirão, né? Ribeirão Preto. Ribeirão É de Ribeirão para fazer isso. É, Então a gente já está e construindo as categorias. vocês Por têm exemplo, tem que- categoria que não deu muito certo, o pessoal Introduz reclamou. a parte de mudanças climáticas, de meio ambiente. Isso, que a eu gente acho que tem. é Já uma temos coisa até que uma dá categoria nova sobre do meio ambiente. resíduos, que vai dar um destaque para a pessoa falar, opa, eu tenho que começar a pensar E a nisso, gente ficou né? até feliz com quem ficou chateado. Porque quem ficou chateado é porque não ganhou e vai querer ganhar esse ano. Então, É isso? a gente vai deixar bem limpo a parte de critérios para todos, todo mundo saber como que funciona. E como é o primeiro, corretores, os consultores não estavam acostumados. Então, acho que Sim. viram o primeiro, agora esse ano eles já vão estar preparados
e a gente imagina fazer um evento ainda melhor. Porque ano passado também a gente teve pouco tempo. A gente fez um planejamento, falou que a gente fez foi milagre. Você falou isso. Então, a gente teve mas pouco assim, ó, tempo e o conseguiu próximo realizar. agora, quando acabar, você já começa o outro. Não, mas Sim, na verdade esse foi Mas até o que a assim, gente os começou. critérios, você vai consolidando. O primeiro é mais difícil, Sim. né? Mas você vai consolidando isso e conforme for aparecendo demandas, coisas novas no mercado, vocês vão introduzindo para dar Ô, prefeito, eu vou aproveitar o podcast, Vai aproveitar? porque eu fui tentar fazer a reserva do espaço e ainda não está aberto. Lá vai ele pedir já. Tem a chave Precisamos do reservar o teatro, PDA. Porque tem que ter um lugar para 500 pessoas. Né? Nosso evento teve 455 pessoas. E eu que preciso fazer um evento para, no mínimo, 1.200 pessoas e não estou de fazer. Então, aonde? Na verdade, o prêmio Sabe ele onde eu tem vou fazer? No potencial pra fazer cartódromo. maior. No cartódromo? Ah, tá tudo montado lá. Ah, Né? daí bacana. Eu sofrendo, gente, sofrendo. Onde eu vou enfiar 1.200 pessoas? Eu acho que é o que falta também aqui na Praia Grande. É que ele nunca teve É o tanta próximo demanda, passo, né? É, de um O próximo espaço. passo Precisa de um fazer espaço, com gente. que esse espaço que hoje a gente monta estruturas provisórias, né? Sim. Que seja um espaço grande Fixo. de Acho que em Bertioga- convenções. Em Bertioga acho que estão construindo um espaço ali na É que o abertura. nosso é muito grande aqui. O nosso evento, para você ter uma ideia, a festa junina, eu reduzi esse ano. Eu fiz uma redução para conseguir ofertar mais espaços para as entidades beneficentes. Ah, tá muita ONG, tá bem legal essa E parte. aí, o que aconteceu? Tem 6.000 metros de festa junina. Só o espaço para a festa junina. Então, eu tirei o espaço que são dos shows, eu coloquei a festa junina. Baixei, né, a estrutura, que não precisava, não tem camarote, nada, né? Sim. Baixei, mas deu muito certo. Todo mundo, não vai dar certo. Vamos falar, esse é o último ano de governo. Eu falei, não, vou fazer. Ah, ficou bem pra família, assim. Bem Eu achei familiar. que Eu ficou falei, bem familiar. Não vou fazer, eu vou mudar. Se não der certo, não deu. Acabou. Não Sim. tem, problema Ano nenhum que de vem errar. faz outro. Aí nós fizemos, mas me xingaram, hein, o povo. Aí lançamos, não ia fazer show nenhum, só show com artistas da região. E porque para dar uma oportunidade para eles ganharem, eles ganham, tem um chamamento público. As entidades se regularizaram, que estão vendo a cada ano quanto entra. E tem que elas estar tudo certinho para fizeram entrar. a regularização e não cobrei entrada, porque sempre tinha um ingresso para entrar, não cobrei nada. Aquilo tá assim de gente. Eu acho que esse foi o grande lance, de E não só- cobrar a entrada e o pessoal, o Mas a pré-grandense entrada- aproveitar. Mas sabe por que a gente cobra? Para não encher de pessoas que a gente não quer. Sim, Sim. que também vira Porque são bagunça. as pessoas que Filtro, né? vêm, molecada de outras cidades para furtar. Então a gente coloca um preço para isso, mas funcionou. Só tem família, uma delícia. Eu fui, acho que foi sábado, foi domingo, dancei até quadrilha. Lá o cara começou a dançar, eu lá com o pé meio. Com o pé machucado, Meu, uma prefeita. delícia, tá muito gostoso. E no verão a gente faz aquela mega estrutura, são 16.000 metros quadrados. Show de verão. Coberto. o último São os foi melhores shows sensacional. do Brasil. E aí, então, já tornou uma proporção nacional, né? E Sim. merece um espaço. Eu acho que já merece um espaço num projeto Fixo, modulado, fixo, né? É que é caro, não é barato, né? Mas um projeto modulado ali onde você possa usar para outras atividades, como essa, o governador vem entregar 600 títulos que ele fez de regularização fundiária aqui, e não tinha espaço. É, quem sabe um dia o Prêmio Mob vai ser lá. Aí, ó. Gravem aí, ó. Gravem gravem aí. aí um dia. A gente tá chegando lá. Não né? impede, eu acho que é um projeto para ser pensado para tudo, não é uma coisa restrita a um show. Sim. Sim. Ele é uma coisa para pensar, porque ele é um espaço bem bacana, né, grande. Não acho que deva ser retomado para cartódromo, né, mas tem um pessoal que briga por isso, né? Mas não acho, a minha experiência ali, assim, Acho que ali acompanhei. dá para fazer o cartódromo em outro lugar, não precisa ser num lugar tão nobre ali, né? Porque o kart são para poucas pessoas. Ali é um interesse público maior, é muito mas bom. Ou levar tudo isso lá para o Portinho, né? Tem aquela integrar. área da pista de motocross, eu acho que também, só que você num evento, você trava a entrada da cidade.
Teria que alargar Você viu o aquela que aconteceu parte. com a Veste Casa, né? Sim, parou tudo. Parou. Ela parou tudo Parou porque tudo. ela simplesmente abriu as portas, não avisou ninguém, não pediu para ninguém ajuda. Não chamou nem o pessoal do trânsito, nada. Nada, Foi um O nada. pessoal caos, teve que ir no né? tato. Foi, parou a Não, na cidade. verdade, chegou uma hora que eu tinha funcionário entrando lá para contar. Eu falei, gente, para disso, para ver se tem vaga lá para liberar para entrar, que tava fila na Ayrton Senna. Eu fiquei preso. A Falei, no não. Expresso. A Expresso, parou a Expresso. Se a pessoa não está preocupada, o diretor, gerente, eu sei lá, não estão preocupados. Mas é o tipo de problema bom, né, prefeito? Tá É, vindo uma nova mais ou empresa. menos, né? Porque pode ter um acidente. É. A gente Ah, pensa sim, na sim. parte de segurança, Sim, né? logística também. Porque de repente o negócio para, mas para. Eu sempre penso no transporte público. E sem O planejamento. cara ela tem que também- trabalhar. É, ele não, eu tem. pensei ali na parte de geração de emprego, o pessoal gastando. Cada um olha o seu segmento. É. Júnior tá só assim, Eu ó. tô pensando na Eu geração de fico emprego, assim, ó, de quando receita. Quando eu vi a imagem, eu fiz assim. Nossa. Me mostra a imagem do terminal do TUD. Tudo parado. Eita. Aí a menina já. Parou o ônibus, eu não tenho como sair. Falei, não, tem que Pô. abrir. Aí todo mundo, não, fazer uma fila. Falei, faz uma fila pro ônibus, gente, pensa neles. Até ali a Mais do rodoviária. que essas pessoas que vão comprar televisão por R$ 580, pensa no cara que tem que Tem que trabalhar. Sim. Sim. Né? Então, assim, essas prioridades às vezes são invertidas, né? Sim, sim, Bom, sim. vamos, e aí? Para a última pergunta, eu alguém tenho a tem última uma? pergunta. Bora para a última, então. E o futuro político de Raquel Kine? Kine. Já sabe? É Kine. Kine. Eu sigo até 31 de dezembro, né? Fazendo. Até 1º de janeiro, na verdade, né? 31 de dezembro eu encerro, 1º de janeiro eu passo o cargo. Se Deus quiser, dá tudo certo, o Mourão volta. E sigo à disposição para ajudar, colaborar, assim como se fossem vocês, com opinião, com ideias, com a minha experiência. Mas eu preciso cuidar um pouco da minha vida também. Eu tenho agora, desde fevereiro, numa maratona, tentando cuidar um pouquinho de mim, tentando cuidar das minhas coisas, porque são 30 anos, gente. 30 anos que eu trabalhei nos bastidores, né? Os últimos 3 anos trabalhando como prefeita, mas nunca foi a minha intenção, nunca tive essa vontade de disputar uma campanha, nunca soube nem sair na rua pedir voto, nem para o Mourão, nem para ninguém. Nunca tive isso. Assim, eu fazia dentro do meu círculo, mas de ir para a rua, às vezes eu acompanhava numa visita, mas nunca de... O primeiro dia que eu fui para a rua, eu morri de vergonha. Falar assim, olha, eu sou a Raquel. Coisa horrorosa, gente. Não. Vários novos conhecidos, né? Quem me ajudou Pessoas muito novas. foi o Anderson, que chegava, senhora, tudo bem? Essa daqui é a prefeita, a candidata a prefeita, a Raquel, não sei o quê, eu verde, né? Aí depois vai indo. Depois vai pegando gente. Hoje não, hoje eu sempre tive essa característica de cumprimentar todo mundo. Quando eu vejo alguém, se a pessoa olha mais assim para mim, eu já dou com a mão. Porque eu trabalhei muito com obra. E na obra, eu tinha obras com 200 funcionários, não dá para saber quem é quem. E aí eu acabava falando a pessoa, Raquel, cara do lixo, coleta de lixo, cara que passa coleta de lixo, ei, Raquel, antes de ser prefeita. E aí eu tenho essa coisa assim, o cara está varrendo a rua, eu cumprimento, é de mim isso. E aí a gente tem essa bagagem toda que pode ser usada, né? Mas eu quero cuidar um pouquinho das minhas coisas. Estou cuidando, não é que eu quero cuidar. Eu consegui dar um passo na minha vida importante aqui dentro, com esses treinamentos que eu andei fazendo. Estou fazendo, né? Junto com a família. Estou com 65 anos, não tenho mais essa força toda de perna, né? Meu pé está meio derrubado também. Tá na hora de descansar. Mas eu vou estar junto, eu me comprometi com o governador de ajudá-lo na campanha dele. Falei que estou no partido do governador, no Republicanos, num esforço para a gente juntar com os outros partidos que apoiam o Mourão também, com uma 28, colocamos pré-candidatos, né, para conseguir, tem que ter 24 na chapa.
mas a minha promessa, vou falar assim, que foi um comprometimento que eu tive, foi com o governador. Eu falei, governador, o senhor sair a governadora, presidente, o que for, pode contar comigo lá na Praia Grande. Vou estar nesse partido, vou ajudar, vou tentar eleger os 4 que estão, pelo menos 4 pessoas aqui no nosso partido, né? Ajudar todos os demais. Eu acho que todo mundo tem um potencial, né? Mas nós temos 4 que já foram são vereadores, 2 ex-vereadores. Trabalha bastante, sai com os outros também. Vou para a rua ajudá-los, né? Para a gente. Eu acho que quando a pessoa se candidata como pré-candidato, né? Se coloca como pré-candidato, eu acho que é de uma coragem. E a gente tem que ajudar essa pessoa, que às vezes ela tem um sonho e ela tem um potencial, independentemente, às vezes, de nível de escolaridade, independe isso. Ele pode, às vezes, ele tem uma bagagem, uma experiência que ele pode agregar muito na Câmara. Então, a gente tem que dar esse espaço para as pessoas e andar junto, né? Então, nós temos lá uma galera, né, de 20 e poucos para a gente trabalhar, além dos outros, né, que já estão com a gente, né? Nós vamos ter que desenhar essa estratégia agora, até 31, até o dia da eleição, né? Como é que a gente vai se dividir nas ruas, que é agosto e setembro também, né? Sim. E o ano que vem, vamos ver, né? Pelo que Vai dar pessoal- tudo certo. A história da prefeita, acho que a prefeita vai fazer uma viagem, vai ficar 10 dias, vai querer voltar antes já para tocar outro projeto novo. Não, acho que não. Eu Tá vou na hora querer, das eu vou, férias vou da tocar prefeita. um projeto novo meu, né? Sim, Projeto super Vida, show. né? Eu tenho minha neta, né? Meu filho foi, mas deixou uma pitiquinha lá. Ela já Cara tem, dele. ela tem uma irmãzinha, que é minha também, já é Olha bobó. que especial. Tem uma priminha que já, tem do Wilson, um molequinho também. Então, são 4, mais o meu afilhado, 5. Eu quero estar presente na vida deles também, mas também engatilhar alguma coisa para eles, né? Para a gente. Eu abandonei muito minhas coisas, sabe? Ao longo desses anos, eu sou muito assim, eu me entrego demais às coisas. E falar assim, porque eu preciso de muito pouco para viver. Eu sou uma pessoa muito simples, sabe? Uma pessoa de. Para mim está tudo certo. Às vezes o Wilson fala assim, arruma isso, eu olho assim, eu quero sentar e brincar, sabe? São valores diferentes, né? Eu não tenho. Minha casa é uma bagunça, assim. Aí outro dia eu vi um cara falando nesses vídeos, né? Assim, uma casa que tem o sofá todo bagunçado, é uma casa que tem vida e amor. É isso, amiga. Eu sou dessas isso. também. Pronto, já fiquei feliz. Principalmente tem criança, né, Gi? Exatamente, com as crianças, então, eu sou dessas. É uma Tem casa com slime, vida. tem slime slime. no tapete, tem Parede Massinha, suja. coisa Parede Outro dia linda. achei um risco assim, desse tamanho na parede. Ontem eu estava toda arriscada, de um ano. Vovó, eu falei, meu Deus do céu, né? Vai no sofá, vai. É isso. Maravilha. E essas coisas não importam, né? Não. O sofá é o de menos, a parede é o de Com menos. certeza. E todo o resto, para mim, é de menos. Não tem preço esses momentos para mim. E eu perdi muito desse tempo de criança, do meu filho, sabe? Levando trabalhar junto comigo. Não que tenha feito mal para ele, às vezes eu me cobrava isso. Eu falava, meu Deus, como eu fui, né? Mas, assim, ele viveu coisas que nunca uma criança vai viver. Ele andou de bombeiro, sirene ligada da Polícia Civil, trator. Acompanhava. Aproveitou. Ele se divertia. A polícia passava, ela, vamos, Gabriel, vamos embora, eu vou te levar para casa. Ia com a sirene aberta. Chegava na porta de casa, todo mundo olhando, sabe o que era ele descia. Então, assim, ele teve coisas. Bombeiro, imagina que uma criança no carro de bombeiro. Sim. Eu ia até falar isso, porque eu vi que você abdicou da sua licença maternidade, né? E eu ia até falar, assim, o quanto que a gente sabe, é difícil conciliar a maternidade Eu e abdiquei, trabalho. mas levei junto. Não, sim, abdicou, mas eu digo assim, é difícil esse conciliar entre maternidade e carreira. Foi. E né, depois você comentou aí que quando ele fez 4 anos, você fez uma pausa. Mas é justamente essa culpa materna, vamos junto, mas Com ele 30 vivenciou dias muita eu coisa voltei. única, né? Eu fui para a prefeitura com ele, o Mourão, era o último ano de governo nosso, era essa época. Tenso, Era né? exatamente Um ano essa tenso. época. Era 12 de junho. Era essa época. Ele falou assim, pelo amor de Deus. Eu despachando em casa. Eu cheguei da maternidade, eu tive meu filho no dia 12 de maio, era dia das mães.
quarta-feira eu estava fazendo reunião em casa. Mas assim, ele falou assim, pelo amor de Deus, era muito processo. O primeiro governo foi muito pesado. Eu falei, eu só volto com ele. Não vou abrir mão de dar de mamar para ele, não vou. Traz o berço, traz o que você quiser. Aí eu montei um canto, um sofá assim, encostado na parede. Ele deitava ali, berrava de cólica, tinha muita cólica. Botei um aramado assim, fralda, roupinha. Cada hora que eu olhava, quem pegou? Alguém levou. E ele andava no colo, era bebê. Alguém fazia massagem assim, porque funcionava com o filho dele, o outro fazia massagem, não sei de que jeito. Daqui a pouco ele estava lá. Outro dia eu cheguei e estava assim, ó. Coronel Peixoto, sentado e ele deitado assim. Aí o Mourão falava assim, ligava, o que esse menino está gritando? Porque era embaixo a minha sala. Ele fazia aqueles escândalos. Ele falava, coitado desse menino nesse ar-condicionado, cheio de bactérias. Mas sobreviveu, não teve? Sim. Essa culpa eu tirei também. Viu? Ai, Ficava tem, assim, né? ai meu Deus, não fui na praia. Mas é o que você falou, trouxe experiências únicas que nenhuma outra criança Eu viveu. me consolei com isso aí, tá? gostei disso. Eu sou de arrumar um jeito de me consolar. Também, a gente sempre precisa ver o copo meio cheio da vida, né? Sim. Que ficamos muito felizes com a presença de você aqui no primeiro podcast. É muito especial para todos nós, para o Clube Com certeza. Imob, e eu acho que também para o mercado imobiliário de Praia Grande, que vai juntando forças para cada vez não ser só maior, mas ser melhor. Melhor Certo? a cada dia. É a nossa missão como clube, melhorar o mercado imobiliário da nossa cidade. Somos 3 apaixonados por Praia Grande. Por isso estamos aqui. É, isso aí. Por isso estamos aqui, mas muito obrigada de verdade Eu pela que sua agradeço, presença. gente. Obrigada. Uma E- alegria estar aqui com vocês, e ainda mais com o privilégio de ser o primeiro, né? E que a gente esteja mais juntos e abusem do poder público, gente, sem dedo, sem... A gente tem que leva a proposta para fazer, sentar com o secretário. Todo mundo quer fazer acontecer e às vezes a gente não tem essa percepção. A gente continua trabalhando naquele nosso plano de governo e acaba não tendo esse contato para trazer novos projetos, né? Sim. Mas sempre de portas Pode abertas. deixar que a gente vai pensando. Vou atrás do secretário, vou atrás do secretário. E Itamar, você, ainda Itamar. que Itamar. não segue o nosso Instagram, @clubemobpg, não sei. @prêmiomobpg, né? A Vou Giovana, seguir. qual é o seu arroba, Gi? De Carrilho. De Carrilho, Ju? E @JR_Gonçalves. Ih, 8. já Vamos tá. melhorar o arroba. Vamos do melhorar Vou esse diminuir. arroba aí, vamos. É, e, Facilita. vou Pô, diminuir, facilita aí diminuir. pra gente, e meu arroba também, Juliana Marques Corretora. E da prefeita, então sigam a prefeita também. Muito obrigada pela participação de vocês e até o próximo podcast. Esse é o primeiro de muitos episódios que ainda virão. You're down for a surprise.